meus amigos, que eu vou ensinar vocês a definitivamente economizar. Deixar de comprar aquele óleo super caro no supermercado. Vou te ensinar a fazer a banha mineira de duas formas diferentes, super saudável. E de quebra, vou ensinar vocês a fazerem aquele torresmo pururuca que faz parte da banha, meus amigos. Então, fica de olho nessa receita. Não tira o olho das dicas, que eu tenho certeza que você aí vai adorar. Mas antes de eu ir pra Receitola, nossa parceria para ajudar o Willzinho aqui, só ajudar eu. Senta o dedo nesse like para poder fortalecer o canal, fortalecer esse vídeo. E se for novo aqui, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Eu tô aqui, ó, hoje ensinando você a fazer, ó, banha, pessoal, banha mineira. Talvez esse seja um dos principais segredos para a comida mineira ser bem temperada, bem gostosa, bem famosa pelo seu tempero, né? Vamos falar dessa forma. E eu vou ensinar para vocês duas maneiras. A primeira, eu vou usar com esse pedaço aqui de banha não, né? Esse pedaço aqui de toicinho, eu vou explicar para vocês a diferença. E também tenho esse pedaço aqui, ó, que já vem picado, tá? Ó, este pedaço aqui é uma parte mais gordurosa do porco, tá bom? Geralmente você vai pedir pro seu açougueiro tirar pra você um pedaço de toicinho. Aqui em Minas nós chamamos de toicinho, né? Se caso você quiser ele carnudo pra poder fazer aquele torresmo com carne, em outros estados chamam de barriga, né? Barriga de porco. Aqui em Minas nós chamamos de toicinho de barriga quando ele quer fazer um torresmo com carne, né? Pele, carne. E se for fazer o torresmo sequinho, a pururuca, nós chamamos de toicinho, que a gente consegue retirar tanto o torresmo para fazer a pururuca quanto de retirar a banha. Então nós chamamos de toicinho, tá bom? Se você mora em outro estado que tem outro nome, deixa aqui embaixo aqui nos comentários para mim aprender, porque eu gosto de aprender culturas novas. Combinado, pessoal? Então, como eu falei, essa parte aqui é a parte mais gorda do porco, né? Esse toicinho aqui. E esse aqui é a parte do pernil, tá? Então essa parte ela é um pouco menos gordurosa e ela pururuca mais. Eu vou ensinar pra vocês de dois jeitos, tá? Esse aqui, como eu falei, é a parte do pernil. Você vai pedir pro seu açougueiro retirar pra você e cortar em quadradinhos. Ela vai conter menos gordura e não vai ter carne, tá bom? Essa gordura aqui, nós vamos retirar a banha dessa gordura, tá bom? E o toicinho gordo, que é esse aqui, olha o cepa de gordura que tá nesse trem aqui, meus amigos. Esse aqui é bem fácil. Nós vamos retirar essa pele que fica aqui. Pra retirar essa pele, você vai pegar, ó, a minha arma secreta, ó. Vou te mostrar, 1, 2, 3 e... faca de latão, aquela faca de ferrugem, né, pessoal? Aqui em Minas nós usamos bastante essa faca. Na minha opinião, é melhor do que qualquer faca que tem aí. Pode ser até aquelas mais caras de chefe. Isso aqui você passou na pedra, qualquer pedra ela já pega fio. Top demais, só que tem que sempre manter ela lavada e hidratada pra não enferrujar, é claro, né? E aqui, ó, vou pegar a minha faca de latão, vou fazer assim, ó. E aí eu consigo retirar a minha capinha aqui, ó. Olha só, bem fácil, ó. Só ir puxando. Você pode até puxar aqui, ó, se você tiver mais jeito. Aqui eu não tô tendo jeito porque tô filmando pra você. Você pode puxar que ela vai sair inteirinha. E aí vai ficar gordura, tá vendo, ó? Vou separar uma gordura dessa aqui pra você ver, ó. Olha só. E fica gordura pura. Isso aqui, meus amigos, isso aqui vai transformar numa banha espetacular. E eu vou te falar daqui a pouco os benefícios da banha, tá? Que eu sei que tem muita gente aí que acha que banha faz mal pra saúde, mas não, tá? É melhor do que manteiga, é melhor do que esses óleos industrializados todos que você compra no mercado, tá? Tem gorduras parecidas e boas como o azeite. Eu vou falar pra você logo assim, tá? Então, ó, cortei a minha gordura, né? E aqui você pode fazer o seguinte, ó. Você pode tirar tie deles assim, ó. Vou tirar uns tie assim, ó. Quadradinho. Em cubinho, ó. Vou tirar mais esse aqui também. Olha só. E fazer pedaços assim, ó. Tá vendo, ó? Faça pedaços assim e deixa reservado. E a capa que você for tirar vai ficar assim, ó. Olha só. Aqui agora é só você hidratar ela, cortar do tamanho que você quiser e fritar na banha bem quente ou então no óleo. Eu recomendo que frite na banha bem quente, tá? Vai virar o seu torresmo pururuca sequinho, olha só. Não tem gordura nenhuma, tá vendo, ó? Quem fez isso aqui foi meu açougueiro. Se você mora em Belo Horizonte e quiser saber onde que eu compro esse trem aqui, deixa nos comentários que eu te falo onde que eu comprei, tá bom? E ele faz desse jeito aqui, ó. Olha só que top que fica. Show, né?
Olha aqui, ó, com a minha banha gorda já totalmente picada, ó, tá no jeito, é desse jeito que nós temos que fazer, tá? Então, agora eu vou ensinar vocês a extrair a banha dessa aqui, que tá gordona, tá? E essa aqui também eu vou ensinar vocês a extrair a banha, só que esse aqui tem um plus, tá? Tanto que eu vou ensinar vocês a extrair ela da banha, quanto eu já vou ensinar vocês a fazerem um torresmo sequinho. É 2 em 1, tá? É 2 receitas em 1. Aqui você vai retirar a banha e o torresmo já praticamente que pronto. Você vai levar pra geladeira, pro congelador, e quando você quiser você vai ter torresmo pra você fazer aí a semana toda. Então não tira o olho dessa receita, combinado? Não tira o olho que tá topzera. Então vem comigo aqui pro fogo que eu vou ensinar pra vocês. Simbora! Bom, amigos, agora você pode ver aqui, ó, que minha panela já tá no fogo, já até liguei, ela tá bem quente. Tô usando a panela de pressão, por quê? Ela é mais alta, ela é grande e ela vai comportar mais líquido da nossa banha que ela vai gerar, tá? E eu vou usar também a tampa para poder tampar. E essa tampa, ela tá sem a borracha, tá bom? Se caso você, assim como eu, quiser fazer na panela de pressão, combinado? Então eu vou colocar aqui dentro essa aqui, que é a banha, né, de pernil, tá bom? Pode colocar tudo. Bom, colocado toda a banha aqui, essa receita especificamente, essa eu gosto de colocar, ó, um pouquinho de sal. Só um pouquinho, para a quantidade que eu tô usando aqui, né, é bem pouquinho. E o fogo sempre em fogo médio, tá bom, pessoal? E agora nós vamos mexer isso aqui, ó, até ela começar a soltar a própria banha, tá bom? Vai soltar a própria gordura, tá bom? Ó, então vou mexer aqui, ó, e vou deixar fogo médio. Olha, amigos, de 3 em 3 minutos você tem que vir aqui, ó, e dar uma mexida, tá? Pra esse nosso toicinho não grudar aqui no fundo, tá bom? Então, eu recomendo de 3 em 3 minutos você vir aqui, dar uma mexida até ele começar a soltar a banha, combinado? Então, vamos lá. Meus amigos, olha só, fiquei mexendo aqui de 3 em 3 minutos, ó, e começou a soltar a minha banha, ó, olha só, tá vendo aqui, ó, começou a soltar esse trem aqui, ó, dá pra ver, né? então, a partir de agora, eu vou vir aqui, ó, e vou mexer de 5 em 5 minutos, ou de 7 em 7 minutos, no meu fogo baixo, tá? De baixo pra médio, tá bom? Isso aqui vai fazer soltar a banha tudo desse trem aqui. E logo a seguir eu vou mostrar pra vocês o ponto para poder tirar isso aqui para fazer o nosso torresmo, vamos dizer assim, pré-pronto, né? Vocês vão entender a seguir, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, bora tapar aqui, 5 minutos, 7 minutos, eu vou voltar aqui para mexer. Simbora! Meus amigos, olha aqui, ó. No momento que ele vai começar a estourar, até agora ele não estourou, tá vendo, ó? Ele dá uns pipoquinhos, mas não estoura de jorrar aquela gordura, né? Como muita gente sofre aí. Por quê, ó? Porque ainda ela não tá no ponto de virar pururuca, né? Então, ó, neste momento que ele começou a levantar essa espuma, tá vendo, ó? Começou a levantar a espuma, o que nós vamos fazer? Desligar o fogo, tá? Por que eu desligo aqui agora? Você pode até reparar, ó, que a minha banha, ela tá clarinha, tá vendo? Ela não está escura. Se eu deixar aqui mais tempo, essa banha, ela vai começar a chegar numa temperatura que vai pururucar o nosso torresmo aqui. Então, se eu deixar aqui mais tempo, né, ela vai pururucar, vai ficar um torresmo meio que crocante. Meio não, né? Crocante, né? Só que não é isso que eu quero. Eu quero que ela fique clarinha. Eu quero que seja uma banha própria para cozinhar, tá bom? E para isso tem que tirar nesse ponto, porque se passar, como eu falei, ela vai virar o torresmo e essa gordura ela vai começar a dourar até ficar mais escura. E isso vai passar sabor para sua banha, né? Vai ficar um sabor muito forte de torresmo, de toicinho. E aí não é legal para você fazer sua comida, tá bom? Então, ó, chegou nesse ponto, ó, gordura branquinha, tá vendo? O nosso toicinho ainda não pururucou, ele tá no jeito, ou seja, ele tá pré-feito pra... Eu acabei de criar essa frase. Pré-feito pra poder virar pururu, que vocês vão entender lá pro final do vídeo que eu tô falando, tá? Olha, amigos, agora vamos fazer a banha com a nossa gordura meio que pura, né? Vou reaproveitar a mesma panela, tá? Ela tá sujinha, mas não tem problema não, que vai fazer a mesma coisa, ó. Vou adicionar aqui já com o meu fogo ligado, tá? Na temperatura média, tá? E eu fiquei devendo pra vocês, né, falar os benefícios da banha, né? A banha, meus amigos, é muito mais saudável que o óleo.
Pra você ter uma ideia, ela tem menos 20% de gordura saturada do que a própria manteiga, tá? Geralmente muitas pessoas ficam aí em dúvida, né, por causa que acha que a banha contém muita gordura saturada, mas na verdade ela contém menos que uma manteiga. Ela também contém ácido oleico, tá? Que é aquele mesmo ácido que você encontra no azeite, tá bom? E gorduras também monossaturadas, que é a mesma gordura que você encontra no azeite. Fora que ela também é riquíssima em vitamina D. E eu não vou nem comparar com aqueles óleos que você compra no supermercado, aqueles óleos de cozinha, né? Aqueles de girassol, de soja, nem se fala o veneno que é, né? Então, ela consegue chegar numa temperatura que não vai prejudicar a sua saúde, né? Porque se você pegar um óleo vegetal e aquecer ela por várias temperaturas para poder fazer um tipo de fritura, isso é muito prejudicial à saúde. Ela praticamente vira um óleo tóxico, né? Dependendo do grau de temperatura que você alcançar com o óleo. Então, banha é só benefícios. E se você ainda estiver duvidando ou estiver em dúvida a respeito do que eu tô falando, é verdade? Clica aqui no link, ó, porque eu consultei no vídeo dessa doutora aí, doutora nutricionista, né? Bem famosa aqui no YouTube, tá? Assiste esse vídeo dela aí que vocês vão tirar suas dúvidas também. Vai por mim, banha é só benefício, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos repetir o mesmo processo, tá? Do nosso toicinho, né? Que nós fizemos, porém, com a casquinha para virar pururuca. Só que essa aqui não tem pururuca, né? Essa aqui é a gordura pura. Então vamos deixar ela aqui fritando para ela começar a soltar a gordurinha. 3 em 3 minutos eu vou vir aqui, ó, e vou só dar uma mexidinha para poder todas essas peças aqui pegar calor por igual, tá bom? E olha aqui, meus amigos, olha o tanto que me rendeu só com aquela banha. Olha só com aquela gordura, né? Olha só. E o ponto para tirar é esse aqui, ó, na hora que ele começar a querer dourar, tá vendo? Que ele tá querendo ficar dourado, então é a hora, pelo mesmo motivo anterior, tá? Senão passa gosto pra sua banha, e não é isso que nós queremos, né? Então agora eu vou pegar esse trem aqui. Antes eu queria falar uma coisa pra vocês. Tem certeza que deve estar se perguntando aqui, e o que eu faço com esses pedaços de gordura que sobrou aqui, Will? Eu jogo fora? Aí eu viro e falo pra vocês, não, pessoal, ó, a minha mãe, ela pegava esse pedaço de gordura para refogar no feijão, tá? É claro que a gente não comia, mas o feijão ficava extremamente saboroso. É um dos melhores feijões que eu já comi na minha vida, é o da minha mãe, tá? E também você tem a opção de fazer sabão com isso aqui, ó. Sabão! Tem várias receitas na internet que ensina vocês a fazerem sabão com gordura de porco, tá? Com o restante de gordura frita de porco. É só pesquisar, tá? É bem simples. Quem sabe um dia eu trago aqui pra vocês no canal, tá bom? Então, agora sim, vou pegar esse aqui e colocar na minha panela e vou ir pra próxima etapa, que é bem importante as informações que eu vou passar pra vocês. Simbora! Bom, amigos, vocês puderam reparar que eu coei, né? Aqui a nossa banha, aquela que eu fiz com gordura pura. Olha só, tá até quente aqui ainda na minha mão. E eu fracionei, né? Toicinho, né? Só a pelezinha aqui, nesse potezinho aqui. E aqui eu tenho 2 potes de conserva. Você pode usar, pode ser até pote de plástico ou até mesmo vasilha se quiser, para poder fazer esse processo aqui. Como eu falei, é bem diferente esse método da banha que eu vou ensinar para vocês. Aqui, ó, essa banha aqui eu vou separar dessa forma aqui para poder fracionar quando eu for refogar um feijão, quando eu for fazer algum tipo de comida que contenha caldo. Por quê? Eu vou passar tanto sabor quanto isso aqui vai virar um torresmo, meus amigos. Aqui também você tem um estoque de torresmo que você pode deixar na geladeira e fazer quanto você quiser. Como vocês podem perceber, eu coloquei toicinho aqui sem nada. E aqui também, agora é só jogar a banha dele aqui dentro, ó. Pronto, meu amigo, ó.
coloquei, vocês podem perceber que me rendeu 2 potezinhos, tá? Esse pote tem 600 ml, tá? E ainda, ó, pingou um pouquinho aqui fora. Pingou não, né? Joguei, né, pessoal? Releva isso aí, porque vocês já sabem que eu sou o mestre da bagunça, né? Ó, mas o que eu queria tá aqui, ó, a banha junto com o torresmo. Vou dar uma misturadinha aqui, ó, só jogar o torresmo um pouquinho mais pra cima e vou mostrar pra vocês daqui 12 horas como isso aqui fica, tá bom? Enquanto isso, eu vou pegar também essa minha banha que tá aqui, a banha que eu fiz só com gordura, e vou fracioná-la também nesses potes de 600 ml, tá bom? Agora colocado a nossa banha que a gente fez com a gordura, olha só que cor linda, olha só. E me rendeu 600, 1 litro, tá vendo? Aqui tem 400 ml, aqui tem 600, 1 litro com 1 kg de banha. Olha só, pessoal, como é que rende. E aqui tem, ó, o nosso torresminho com a banha do torresmo. Me rendeu 2 potes de 600 ml, mais o nosso torresmo que eu vou ensinar pra vocês logo a seguir, tá bom? Ó, então agora é muito importante, eu vou deixar essas banhas na geladeira por no mínimo 12 horas, aí sim ela vai estar prontinha para uso. E eu já vou voltar aqui a seguir para mostrar para vocês como que ficou essa belezura. Bom, amigos, passou o tempo, pra falar a verdade, não passou 12 horas não, vou mentir pra vocês não, tá? Eu já tô aqui no segundo dia, tá bom? Eu fiz mais receitinhas pra vocês, porém, essa nossa banha aqui pode ficar muito tempo na geladeira. A durabilidade dela é de até 6 meses na geladeira, tá? Fechadinha assim, hermeticamente, igual você tá vendo aqui, pode ser até num pote de plástico, não tem problema. Dura até 6 meses na geladeira. Fora da geladeira, ela dura até 1 mês, não é o ideal, né? O ideal seria manter na geladeira. E se caso você for fracionar em pequenas porções e congelar, dura até 1 ano, viu, meus amigos? De 9 meses a 1 ano. Então isso aqui, se você fazer em grande quantidade, você vai ter por muito, mas muito tempo. Só que tem um porém, pessoal, vou falar um negócio pra vocês aqui, também não vou mentir não, que o jogo aqui é aberto, né, pessoal? Parceria nossa. Olha só, quem é velho do canal que já conhece a Débora, minha esposa, né? E olha só o que ela fez. Essa mulher é a louca da banha. Fez um buraco da minha banha antes de eu mostrar pra vocês. Mas não tem problema não. Agora, ó, eu tenho um aqui, ó, que tá lacradinho, perfeito pra vocês, ó. Olha só, esse aqui é com torresmo, tá vendo? E esse aqui é normal. Olha só, que coisa mais linda, branquinha, sem nenhuma sujeira. Ah! Quando eu falo que a Débora é a louca da banha, ó, mais um com buraco. Pessoal, então deixa pra mim nos comentários aí uma mensagem pra Débora. Débora, deixa a banha pra nós. Vamos dar uma zoada nela, porque realmente ela adora usar a banha aqui na comida nossa, tá bom? Eu tinha prometido vocês que eu ia mostrar pra vocês como faria esse torresmo aqui que a gente retirou da banha, né? E como faria torresmo também desse aqui, ó, que já fica na própria banha, né? Então, vem comigo aqui pro fogão que eu vou mostrar pra vocês como que se faz. Bom, amigos, primeiro eu vou ensinar vocês a fazer esse torresmo com essa banha aqui, tá bom? Que a Débora fez um buraco, ó. Você vai pegar uma pequena porção, se você for fazer um feijãozinho, vamos falar dessa forma, você pega uma pequena porção, tá vendo, ó? E coloca aqui, ó, e deixa derreter. E esse torresmo automaticamente vai virar pururuca. Ele vai secar, aí você retira e come. E aí refoga um alhozinho aqui e sapeca o feijão aqui dentro, entendeu? Só que aqui eu quero mostrar pra vocês fazer realmente o torresmo. Então eu vou colocar aqui, ó, toda essa banha, tá bom? E vocês vão perceber que esse nosso toicinho aqui, ó, ele vai pururucar de acordo com a temperatura que for aumentando da nossa banha, né? Ou seja, não tô usando óleo, é a própria gordura dele para poder deixar esse torresmo sequinho e crocante, fora que é uma delícia, né? Pronto, agora vamos esperar isso aqui, ó, derreter e visualiza comigo aqui, ó, meio que em tempo real, isso aqui vai pururucar. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo e vocês vão perceber. Fogo alto, tá bom? Olha, amigos, vocês viram aí que praticamente não, não teve edição esse take, né? Só acelerei a imagem para você visualizar, ó. Olha como que ficou, ó. Passou exatamente 2 minutos a partir do momento que eu coloquei a banha aqui, ó. É muito rápido que pururuca isso aqui, ó. Olha aqui, pessoal, como é que tá muito pururucado. Olha só esse torresmo, que qualidade, olha. Olha isso. Tenho certeza que você curtiu, deve estar com água na boca, né? Agora, ó, chegou no ponto que você quer. Como eu falei, não pode deixar dourar mais, porque senão passa cor aqui para nossa banha e eu vou reutilizar essa banha, tá?
Então é só colocar num papel toalha e eu vou, com essa banha aqui mesmo, eu vou explicar pra vocês como é que faz o torresmo já com a nossa, com o nosso toicinho aqui seco, sem estar na banha, né? Se caso você quiser congelar aí, colocar na geladeira para poder fritar no outro dia, tá bom? Bom, agora sim vamos fazer só com o nosso toicinho, sem banha, sem nada. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei fazer bastante receita de torresmo, né? Mineiro, gosta de boteco, tá no nosso sangue também. Se vocês quiserem aprender a fazer aquele torresmo bonitão, carnudão de boteco, que tem tanto pele pururucada e carne, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Traga pra mim receita de torresmo de boteco, Will, que com certeza eu tenho certeza que você vai adorar essa receita, tá? E tá pronto o nosso torresmo. Até pegar aqui com uma outra colher aqui pra mostrar pra vocês, pessoal. Olha só como que pururucou. E esse método aqui é muito mais rápido. Com 1 minuto, ó, ele já pururuca e deixa no jeito. Vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Pegar um não, pegar um bocado aqui só. E tá difícil, mas peguei. Olha só como é que tá sequinho, branquinho, não tá douradinho. Se liga nessa secura desse torresmo pururuca mineirinho. Olha essa cor, meus amigos. Olha isso aqui. Agora, desculpa aí o barulhinho, mas escuta só. Misericórdia. Não, vou comer até mais um aqui, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Pera aí. Olha só. Mais um, ó. Meu Deus do céu. Meus amigos, simplesmente façam. Façam para vocês terem mais qualidade de vida, qualidade de saúde, né? E economizar, que é o melhor de tudo, né? Curtiram essa receita? Então, pelo amor de Deus, desce o dedo com força nesse like aí, porque essa receita deu trabalho. Mas deu trabalho demais pra fazer. E se for novo aqui no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. E se fizer essa receitola, essa dica aqui, ó, me marca, @WillPropó. Até o próximo vídeo.